Boa tarde, pessoal. Aqui novamente a Andressa, assessora jurídica da ACAIC. Conforme dito no vídeo anterior, que eu iria dar pequenas orientações para o empresário de quais medidas emergenciais podem ser tomadas agora em relação aos colaboradores das empresas. Eu vim aqui dar a vocês algumas opções, lembrando que cada empresa tem que se adequar ao que melhor lhe aprouver, tá? Não adianta eu falar que a empresa tem que tomar determinada medida e a medida não se adequar às necessidades da empresa. O decreto do governador, o primeiro ponto, ele abriu a possibilidade das empresas darem férias coletivas aos seus colaboradores sem a prévia comunicação ao Ministério do Trabalho, que é regra. Então, se a empresa for paralisar totalmente as suas atividades, se enquadrar nas empresas que vão ter que paralisar totalmente durante a vigência dos decretos, a empresa pode optar, caso seja viável, por dar férias coletivas aos seus colaboradores, tá bom? Então, lembrando que, um detalhe sobre as férias coletivas, elas têm que ser dadas à totalidade da categoria, tá bom? Você não pode, por exemplo, uma hipótese, os seus colaboradores da área de limpeza, você não pode dar férias coletivas para uma e manter outra trabalhando. Então, férias coletivas é sempre para a totalidade de uma determinada categoria dentro da empresa, se existir essa distinção. Se não existir, se todos forem registrados na mesma função, férias coletivas são para todos. Se não forem para todos, existe a questão que isso pode ser invalidado na Justiça do Trabalho. A gente tem também as férias individuais, né? Caso você não fosse desfazer, deixar os seus funcionários desobrigados de comparecer ao trabalho na totalidade, na modalidade de férias coletivas, você pode optar pelas férias individuais de alguns deles, caso eles tenham os requisitos para que tire essas férias. Como a legislação permite o fracionamento e a paralisação inicial é de 15 dias, então você pode dar férias de 15 dias a ele, caso ele tenha os requisitos, e valem as regras normais das férias, tá? O adiantamento, 1/3 de férias. No caso, assim como nas férias coletivas, vai ser dispensada a comunicação prévia ao empregado, porque a gente tem que lembrar que a gente está numa situação de urgência, então não existe a necessidade de prévia comunicação ao empregado. A melhor opção que pode ser adotada para as empresas, caso seja o perfil da atividade empresarial, é o home office. Isso para os escritórios, para os trabalhos de cunho administrativo ou para os funcionários da empresa que tenham função administrativa, o empregador pode estabelecer o home office. Em regra, é necessário também que seja feito um aditivo contratual para isso. Mas como nós estamos tratando de uma questão de urgência, a gente pode fazer por hora essa comunicação verbal com o empregado e solicite que ele trabalhe em home office, que determinado horário do dia ele continue realizando as rotinas administrativas da empresa. Tem a licença remunerada, que no caso você vai pagar normalmente o salário do seu funcionário e ele vai permanecer em casa, retornando às atividades até segunda ordem. E tem um detalhe sobre a licença remunerada. Acima de 30 dias, se esse período de calamidade e o decreto estender o fechamento do comércio para mais de 30 dias, esse período poderá ser descontado das futuras férias do empregado. Se o período for menor de 30 dias, ele não pode ser descontado das férias, mas você pode fazer um acordo com o seu colaborador desse período que ele permanecer não trabalhando, depois ser revertido em horas a mais quando a atividade voltar ao normal, pelo período de 45 dias até 2 horas diárias. E a gente tem, a minha sugestão final aqui, é o banco de horas, em que pese a regra legal tratar do banco de hora positivo, quando o trabalhador trabalha mais, aquela hora é convertida em folga. Diante dessa situação de urgência, a empresa pode estudar e implementar o chamado banco de horas às avessas, que é a folga tirada antes, você vai pagar o seu funcionário na data do pagamento dele normal, vai computar quantos dias ele ficou de folga, converter isso em horas e depois criar um banco de horas que a empresa pode usar conforme a necessidade, lembrando que nesse caso a empresa tem até 6 meses para usufruir dessas horas. Se elas não forem usufruídas nesse tempo, elas são perdidas. E o empregado também, quando for repor essas horas, não pode ultrapassar o período diário de 10 horas trabalhadas pela regrinha lá normal da hora extra.
tá? Uma coisa que eu já falo de antemão, se esse banco de horas avessas for criado, não aconselho, se o empregado for desligado da empresa, que essas horas sejam descontadas na rescisão. Aí, de fato, o empresário é bom assumir para que a gente evite futuras demandas trabalhistas. Por hora é isso, como eu disse anteriormente, nós vamos estar aqui até às 18 horas tirando as dúvidas mais urgentes e espero que esse vídeo auxilie todos vocês. Obrigada e boa tarde.